Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro semanal, esse momento alegre, de certa forma até descontraído, mas quando a gente trata de temas sérios, temas do interesse de você, jovem. E é muito interessante também dizer o seguinte, quando eu falo você, jovem, eu sei que daí do outro lado, você na sua casa, você pode ter de 5 anos até 105 anos. Porque eu encontro senhorinhas, senhores, varões, idosos que falam assim, eu não perco uma edição. É isso mesmo, gostamos de saber que você está aí do outro lado. Você jovem de todas as idades, como é que eu sempre digo? A juventude, está aqui na cabeça. E já que você é jovem, e o jovem sabe fazer isso que eu vou dizer agora, se você está assistindo através do nosso canal no YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Quem é jovem sabe fazer isso, hein? Mostra se você sabe. Põe aí, né, nos comentários de onde você está assistindo, quantos anos você tem, se quiser falar, a gente promete que não conta para ninguém, tá bom? Mas participa, interage com a gente, isso é muito bom. Isso traz engajamento para o canal, engajamento para esse conteúdo e faz com que ele seja oferecido pelo próprio YouTube para muito mais gente. Se está nos assistindo pelos demais canais do nosso sistema multiplataforma, seja bem-vindo à programação da TV Manaim e esse é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Agora a gente vai ver quem são as pessoas que estão hoje nesse programa, estão aqui no estúdio, vamos ver? Cortei para essa câmera aqui, é isso aí. Eu começo cumprimentando meu pastor, o jovem pastor Diniz Azevedo. Diniz, a paz do Senhor, meu amigo. Bem jovem, paz do Senhor, dentro do seu conceito de jovem. Mas isso, eu também sou beneficiado nesse conceito. Um abraço, é uma alegria ter você conosco aqui, seja bem-vindo. Amém, alegria minha. Muito bem. Hoje quem está aqui é a minha colega Raíssa. Paz do Senhor, Raíssa, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Jesus, tudo ótimo, graças a Deus. É muito bom estar aqui em mais um programa com jovens presencialmente, jovens que vieram, né, de outras igrejas, de Vitória, de Vila Velha, que estão aqui hoje, que eles já vão se apresentar. A paz do Senhor, pastor Diniz, a todos que estão nos assistindo. Nós teremos os 2 episódios, como sempre, então fique ligado nesse vídeo. E já vou aproveitar e falar do tema deste programa, que será livre-arbítrio. Os jovens, eles ficaram desde segunda-feira fazendo pesquisas, criando, né, as perguntas deles. E eles estão aqui para começar aqui perguntar, mas antes eu vou fazer uma pergunta, pastor Diniz, para a gente começar esse programa, que é uma pergunta introdutória mesmo. O que é, de fato, o livre-arbítrio? Para ficar bem claro para nós aqui na tratativa do nosso programa, é o direito do homem como árbitro de si mesmo. É o direito de você escolher, fazer a sua escolha. No tema que nós estamos tratando, o homem pode escolher a bênção do Senhor ou ele pode rejeitar a bênção do Senhor. Deus nunca se colocou... Deus é o Senhor, e é o único Senhor, e Ele é o Senhor dos senhores. Mas Ele nunca impôs nada, desde o princípio, Ele nunca impôs ao homem que o homem tem que servir a Deus. E assim, para começar, quando eu fui convidado para participar sobre esse tema, eu estava meditando num versículo bíblico, e eu trouxe ele aqui, Deuteronômio 11, 26, que diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E aí Deus dá um conselho para o homem, dizendo, escolhei, pois, a bênção para que vivas. Esse versículo é um versículo que, com a clareza muito grande, mostra o que é o livre-arbítrio. É o direito do homem escolher a bênção ou a maldição. E Deus estava colocando diante deles, dizendo assim, você pode escolher a bênção e a maldição. E Deus dá um conselho ainda ao homem. Escolha a bênção. Para que você viva, escolha a bênção. Isso vai fazer bem para você, Deus fala, e vai fazer bem para a sua descendência. Isso vai fazer bem. E desde o princípio, Deus deu ao homem o direito de dizer não. E aí vem a verdadeira questão, a incredulidade do homem. Quando o homem não acredita em Deus. É aí que está toda a razão da má escolha. Porque ninguém escolhe assim, eu vou escolher a maldição porque eu quero ser infeliz.
Mas quando você rejeita a proposta de Deus, a verdade, ainda que você não acredite, você está escolhendo um caminho de morte. Você está escolhendo a maldição. Então o livre-arbítrio é o direito de você escolher. E hoje a gente vê muita gente até dizer que gosta de Deus, mas rejeita a salvação de Deus. Então é a escolha do homem. Quando você rejeita a salvação, você está escolhendo maldição. Diniz, deixa eu colocar uma coisa aqui para que você comente também. Certamente você vai aprofundar esse aspecto do livre-arbítrio. Mas há um detalhe muito interessante na Bíblia em relação ao livre-arbítrio, é a simplicidade com a qual a Bíblia lida com esse assunto. E eu explico por quê. Porque sempre são colocadas apenas duas situações entre as quais tem que se fazer uma escolha. Então você acabou de colocar um texto bíblico que é a bênção ou a maldição. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que essa escolha, esse livre-arbítrio que o homem tem, não é algo complicado, complexo, cheio de variáveis. Não, ele tem duas opções para escolher: o projeto de Deus ou não estar no projeto de Deus. Aquilo que é a bênção de Deus ou fora da bênção de Deus. Eu digo isso porque o livre-arbítrio, a forma simples com a qual a Bíblia trata esse assunto, muitas pessoas podem pensar que podem inserir diversas variáveis nessa escolha e não há meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Mais uma vez, duas situações. É isso mesmo? Josias, na verdade, todo o projeto de salvação de Deus está em Jesus. Se você perguntar assim, o homem, alguém está escolhendo a maldição porque eu quero maldição? Não. Mas todas as vezes que o homem rejeita a palavra de Deus, e aí vem um mistério aqui, né? Porque a palavra de Deus é Jesus, porque ele é o verbo de Deus. A salvação, você vai ser salvo pela palavra. É pelo sangue e pela palavra. Toda vez que você rejeita a palavra de Deus, você está escolhendo a maldição. Vamos lá para o Éden. O homem lá no Éden, ele não tinha ainda o pecado. Ele estava numa condição muito melhor do que nós para escolher, porque hoje você já tem o mal, que você nasce em pecado. Então você já tem uma tendência para o mal. Ele lá não tinha essa tendência. Mas mesmo assim Deus deu a ele o direito de escolha. E Deus disse, olha, aqui está a árvore. Nessa daqui, você não pode tocar, você não pode comer do fruto dessa árvore. O homem acabou, Satanás, deturpando a palavra de Deus e dizendo, não é verdade o que Deus te falou. Porque se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. O que é isso? Ele lançou uma dúvida sobre a palavra de Deus. E hoje é a mesma coisa. As pessoas, ninguém está dizendo assim, eu quero ser infeliz. Nem o sujeito que escolhe uma droga, ele não começa dizendo, isso vai me matar. Não, isso vai me dar prazer. Então, esse livre-arbítrio ou você crê, quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. É simples assim. Crê em quê? Eu disse assim, não, eu gosto muito de Jesus, eu creio em Jesus. Eu disse assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então é até assim, parece um contrassenso, porque ele diz assim, você vai ser meu amigo, mas eu vou mandar. Ele não abre mão de ser Senhor, porque ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Quando você rejeita a palavra dele, você está escolhendo a maldição, mesmo que você diga que não. Mas é essa escolha que o homem tem de fazer. A palavra dele é a verdade. A palavra dele é que nos salva. E lá no Éden, o que o homem rejeitou foi o quê? O problema foi que ele comeu... Não, o problema foi que entrou em incredulidade e ele duvidou de Deus e da palavra de Deus. Ele não aceitou a palavra de Deus. Não, eu vou ser mais feliz se eu fizer o contrário do que Deus diz. E hoje é assim também. Todo mundo bate palma para Jesus, mas ninguém quer saber o que a palavra diz e nem viver o que a palavra diz. E aí você está escolhendo a maldição. Você rejeitou a palavra de Deus.
Muito bem explicado. Vamos lá, Raíssa, vamos continuar então. Agora nós vamos aqui para o estúdio, para os jovens. Podem começar, o João vai ser o primeiro, né? Pode ficar à vontade, o João se apresenta. Paz do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, pastores. Eu sou o João, sou da igreja de Moby Dick, e a minha pergunta é até a retomada de um tema que o pastor tratou agora, que é sobre o que aconteceu com Adão. Adão e Eva, eles tinham de fato a liberdade entre escolher entre o bem e o mal, entre pecar e não pecar. E quando ali persuadido pelo adversário, por uma escolha, ele peca e ele traz isso para a nossa essência, surge uma pergunta. A partir daí, nós que viemos depois, temos de fato livre-arbítrio ou nós só somos levados aí por uma escolha natural de sermos pecadores e aceitarmos a graça? Mas a pergunta que fica é essa: nós temos de fato o livre-arbítrio? Nós temos o livre-arbítrio, todo homem tem o livre-arbítrio, mas como eu falei aqui anteriormente, para Adão, para Eva, foi mais fácil, porque eles não conheciam o pecado, tinham uma pureza, tinham uma comunhão com Deus, estavam na presença de Deus. Mas mesmo assim Deus não tirou deles o direito de fazer a escolha. Nós hoje, nós somos gerados em pecado, nascemos em pecado. E é muito interessante isso, que você pega uma criança inocente, ingênua, mas já sabe, pequenininho, dá uma mordidinha e a mãe vai lá na creche e vê que o filho dela tomou uma dentada de uma criança de 2 anos de idade. Pura. Uma criança pura. Mas ele já tem a natureza para agredir, é do homem. Já sabe fazer uma malcriação, já sabe mandar com o papai quando só aprendeu a chorar, mas já sabe gritar e mandar e impor a vontade dele, muitas vezes, se o pai for bobinho. Mas essa é a natureza do homem, é uma tendência que nós temos. Mas, por outro lado, aí vem, pela graça sois salvos. Quando o homem pecou, Deus preparou um remédio para o homem. E foi o sangue que foi derramado. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, não foi o homem que foi procurar Deus. Deus podia ter deixado o homem. Mas havia um grande amor de Deus. E Deus foi quem procurou o homem, foi Deus. Adão, onde estás? Onde estás? Ele estava preocupado com o homem. E o que ele revelou ao homem quando ele procurou o homem? Você está se escondendo por quê? É o seu pecado? E aí ele vestiu o homem com pele de animais. Pela primeira vez, um inocente morreu pelo culpado. Então Deus preparou uma salvação e vestiu o homem. E aquele sangue que foi derramado, e você vai ver o sangue do início ao fim da Bíblia, ele é um tipo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que há em nós hoje, que essa é a bênção que Deus deu, uma luta do Espírito contra a carne. Então, quando você quer servir a Deus e você escolhe a Deus, o Espírito Santo vai fazer morada em você. E você vai ter alguém, que a Bíblia diz que ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ainda que você tenha essa natureza, você tem o Espírito Santo te ajudando a lutar contra essa natureza, para que você possa escolher a bênção e não a maldição. Então, o Deus que te salva, o Deus que deu o remédio, ele deu o sangue. Mas o sangue é tipo do Espírito, por quê? Porque a Bíblia diz que no sangue está a vida. A Bíblia diz que a vida está no sangue. E quando Jesus tomou o cálice, diz, esse cálice, que era o cálice da ceia, é o Novo Testamento no meu sangue. Testamento no sangue. O que tinha no cálice? Vinho. Vinho é tipo de quê? Do Espírito Santo. O sangue é a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, que Ele nos dá para você poder escolher e permanecer vivo. Então você continua tendo direito de escolha. Você escolhe Jesus, você escolhe o sangue, você escolhe o Espírito Santo. Essa luta que está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Mas nós queremos que o Espírito Santo triunfe e façamos a vontade do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ter a participação agora, Diniz, de uma jovem que é da igreja da Praia do Canto.
Ela não está aqui no estúdio, ela gravou um vídeo e mandou para nós. É a nossa irmã Ângela Almeida, daqui da Praia do Canto, em Vitória, que vai fazer uma pergunta. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ângela, sou da Igreja da Praia do Canto, do Ministério do Pastor Júlio Filgueiras. Deus respeita as minhas escolhas, mesmo quando eu escolho o caminho errado? Amém. Obrigado, Ângela, por sua participação. Um grande abraço aos nossos queridos aí da Igreja da Praia do Canto, em Vitória. E aí, Diniz, como é que funciona essa questão do respeito de Deus às nossas escolhas? Ângela, Deus, como nós falamos aqui no caso de Adão e Eva, Deus respeitou a escolha deles. Eles perderam a bênção que eles tinham, foram expulsos do paraíso. E interessante que Deus colocou lá a espada flamejante para que eles não voltassem. E, na verdade, quem quer voltar para a eternidade, você tem que passar pela espada, que é a palavra. Senão você não volta. Tem que passar pela espada flamejante. E Deus respeita. Diversos homens na Bíblia fizeram a má escolha. É o direito do homem. Jesus mesmo perguntou. A multidão, Jesus tinha entregue uma palavra dura e a multidão foi embora. E aí Jesus vira para os seus apóstolos, seus discípulos, e assim, e vós, quereis ir também? É escolha. E eles disseram, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É um respeito da escolha. Jesus nunca obrigou ninguém a servir a ele. Você vê Jesus chorando pela rejeição dele. Isso entristece a Deus. Porque Deus não precisa do homem. É o amor de Deus. Deus ama. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E Deus está cada dia fazendo igual fez com Adão, buscando as pessoas, dizendo, onde estás? Volta. Mas se o homem não quer voltar, é como Jesus fez muitas vezes. Quereis ir? Ele não segurou a multidão, ele não impediu a multidão. Quereis ir? A multidão foi. Não quis a minha palavra, né? A multidão ali achou a palavra dura. Não dá para nós não. Olha, vocês vão viver por mim, vão comer da minha carne, beber do meu sangue. Não, isso daí não dá para nós. Nós vamos embora, é a mesma coisa hoje. Acontece a mesma coisa com o homem. Quer ir embora? Pode ir, Deus não segura. Mas Jesus chorou. Quando ele olhou para Jerusalém, vocês rejeitam a minha palavra, vocês rejeitam os profetas. E ele chorou. E é esse o sentimento de Deus, de tristeza, porque Deus fez tudo para a salvação do homem. Ele deu tudo, ele quer salvar. Mas se o homem não quer a salvação, está diante de vós. A bênção é Jesus. E a maldição é o pecado. Você escolha. Eu gosto muito de Jesus, mas você está escolhendo no seu dia a dia o quê? O pecado? Então você está escolhendo a maldição. Ainda que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é a morte. Mas o seu fim é caminho de morte. Parece bom. Quem escolhe o pecado? Eu sou jovem, vou para a igreja, pegar uma Bíblia todo dia, cantar hino, ouvir mensagem. Não quero não. Eu quero o pecado. Gosto muito de Jesus, mas eu quero o pecado. Você gosta muito de Jesus, mas escolheu o pecado. Maldição. E não tem acordo. Vamos seguir? Vamos seguir. Agora nós vamos para o próximo jovem. Ele é da Igreja de Vitória. Para os irmãos que estão nos assistindo, a gente tem aqui a Igreja de Vila Velha, como eu já disse, de Vitória, que ficam aqui no estado do Espírito Santo. E agora o Isaac pode se apresentar, tá, Isaac? A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, irmãos, aqueles também que nos assistem. Eu gostaria de fazer uma pergunta baseada em um verso da palavra, que é o de João, capítulo 21, verso 18, que diz: na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Nós sabemos, né, até mesmo por testemunho de outros irmãos, que há desejos na nossa vida, né, vontades que surgem que nós colocamos diante do Senhor e Ele confirma, né, isso, Ele mostra que isso proveio dEle e Ele nos permite seguir por esses caminhos. Mas, né, pela palavra que nós vimos também que haverão momentos em que o caminho pelo qual o Senhor quer nos levar, né, onde está a salvação,
ele é diferente daquilo que a gente deseja, que aquilo que a gente entende como bom, como certo. Então, a minha pergunta é, algo que o jovem ele pode fazer para se preparar, porque a gente sabe também que a nossa salvação, ela, inevitavelmente, né, de modo determinante, ela vai passar pelo nosso livre-arbítrio. Então, somos nós que vamos escolher. E algo que nós podemos fazer para, né, como já foi mencionado antes, fazemos com que o espírito vença a carne, não a carne vença o espírito, nessa escolha. Olha, a boa escolha é sempre você escolher o Senhor, a palavra do Senhor, viver de acordo com a palavra do Senhor. Mas você encontra o apóstolo Paulo, imagina, hein? O apóstolo Paulo dizendo bem assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem um louvor que diz assim: Deus só quer de ti sinceridade. E é isso daí também que Davi vai dizer assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E às vezes, porque vai dizer bem assim, bom, então nós escolhemos sempre o melhor, sempre o certo. Isso ia te dizer que você não é infalível. E o homem falha. Agora, aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Se você quer a bênção e você está determinado a servir o Senhor, mesmo se nessa luta do espírito contra a carne, em algum momento o espírito não prevalecer e você por algum motivo andar em algum caminho que não é o caminho do Senhor, mas se você luta pela bênção, o Espírito Santo está intercedendo por você, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós, porque nós não sabemos nem pedir como convém. Já pensou? Como é que o homem é tão... Então, a salvação é um dom de Deus. Você não sabe nem o que você precisa, qual é a sua verdadeira necessidade. E o Espírito Santo está gemendo por você com gemidos inexprimíveis. Agora, o que Deus não tolera é a hipocrisia. Vou citar um exemplo aqui clássico. O sujeito vai para o carnaval, se acaba no carnaval. Aí se acaba. Toma todas, cheira tudo, apronta, faz tudo que não presta. Ele sabe que ele está desagradando a Deus. Aí, na quarta-feira, ele procura uma igreja, porque é quarta-feira de cinza, e ele diz que estou arrependido, Deus, de toda a bobagem que eu fiz. Aí ele chega na porta da igreja, encontra um amigo e fala bem assim, ano que vem, carnaval de novo, lá em Iriri, lá em Marataízes, lá em São Mateus, nós vamos arrebentar. Isso é hipocrisia. É um arrependimento de Esaú, né? É arrependimento de Esaú. É uma hipocrisia. Agora, se o arrependimento é verdadeiro e você andou por um caminho que não é o caminho do Senhor, e você faz igual Pedro, não foi embora. Jesus, eu disse um dia, só tu tens palavra de vida eterna, estou aqui. Não fui embora, pequei, errei, falhei, mas eu quero Jesus. Eu quero a tua bênção, eu quero o teu perdão. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Se você puder dizer isso, o Espírito Santo vai se retirar de você. Mas se você for hipócrita, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. E aí você sem ele, quando você foi salvo pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra, aceitou a palavra. Ela entrou no seu coração. Deus te deu a fé, te deu o Espírito Santo. E dali para frente, o Espírito Santo vai fazer morada no seu coração. Na sua hipocrisia, você não está enganando a Deus, porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência. Deus sonda o coração. Agora, se você falhou e você está lá no seu coração, não, eu não quero o mundo, eu não quero o pecado, eu falhei, eu sou miserável homem que eu sou pobre e necessitado, mas Senhor, eu preciso de Ti, você vai vencer. Deus vai te abençoar, porque você fez a escolha, você quer a bênção. É esse querer. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Não, eu falhei, mas eu não quero a maldição, eu quero a bênção. Você pode perder, Deus vai te perdoar 70 vezes 7, de forma incontável. Glória ao Senhor. Amém? Vamos seguir então? Que bênção.
A Gabriela pode fazer essa pergunta. Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor, irmãos. Meu nome é Gabriela, sou da igreja de Moby Dick e eu vim perguntar, pastor, sobre a passagem de Gálatas, em 2:20, quando diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso leva a questionar sobre o livre-arbítrio na vida do servo, considerando que o Senhor, ele conduz a nossa vida, né, que ele tem plano perfeito para a nossa caminhada. Então, se nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, diante dos comandos do cérebro, qual que é o limite entre esses comandos do cérebro em relação ao corpo e do limite do livre-arbítrio na vida do homem em relação à nossa vida secular? Se você diz assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo fala isso, né? Não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Aí alguém pode pensar assim, né? Bom, se Cristo vive em você, você se tornou perfeito, você não tem... Você agora é infalível, né? Porque Jesus, ninguém pode convencer Jesus de pecado. Mas você ter a mente do Espírito, de Cristo é toda vez que o Espírito prevalece na sua vida e você tem a mente de Cristo. Isso não quer dizer uma perfeição e que você se tornou uma pessoa infalível. O apóstolo Paulo, ele não se coloca como uma pessoa infalível, né? Ele se coloca como o principal dos pecadores. E ele não diz que eu fui, não. Ele diz que ele é o principal dos pecadores. Mas ele fala que aprove ao Senhor fazer dele um apóstolo, um servo de Deus. Então, a mente de Cristo é o que nós buscamos, é o que nós desejamos. E toda vez que o Espírito prevalece, a vontade dele prevalece na nossa vida, é aquilo que foi dito antes pelo Isaac, você tem a mente de Cristo à medida que a vontade do Senhor, ela prevaleceu. Então você tem a mente de Cristo sempre que a vontade dele prevalecer, aí você pode dizer como Paulo falou, nós temos a mente... Agora, com relação ao corpo, igreja. Bom, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo e é um corpo bem ajustado. Mas você conhece corpos doentes. E tem doenças que, por exemplo, você vê movimentos involuntários em determinada doença, né? Uma mão, um pé pode ter movimentos involuntários. Esse é um corpo doente, esse não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele obedece o comando do cabeça, porque ele é um corpo saudável. Ele não é um corpo doente. Um corpo doente, ele pode ter algumas atitudes, alguns movimentos, ou uma insensibilidade, né? Não sentir um membro, é um corpo doente. Agora, se for corpo de Cristo, como igreja, aí esse a Bíblia diz que é um corpo bem ajustado. Ele obedece o comando, que é o comando do cabeça, que é Cristo. E na nossa vida a mesma coisa. Se você, a palavra do Senhor diz assim, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você está andando em espírito, a mente é de Cristo. Agora, se você saiu do espírito, aí é carne mesmo, aí é sua mente mesmo. E corpo como igreja, a mesma coisa. Se a igreja de Cristo é um corpo que ouve a voz e ouve o comando do cabeça, que é Cristo. Agora, se ele é um corpo doente, aí não é o corpo de Cristo, não, esse é outro corpo. Está respondido? Muito bem. Bom, a gente está caminhando para o encerramento dessa edição e sempre eu trago um versículo, um trecho bíblico, para que você fique a refletir após o encerramento desse programa. Eu quero ler no Velho Testamento, nessa edição vou ler um texto no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 13, versos 11 e 12, diz assim: Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. O verso 12 diz o seguinte: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. É necessário fazer uma escolha. Você e o pastor Diniz colocou aqui, que o homem no Éden, ele tinha que escolher entre permanecer na bênção, na presença de Deus, ou desobedecer e perder aquilo que Deus fez para o homem. E o homem escolheu perder. Agora cabe a nós escolher, viver, voltar à bênção do Senhor ou permanecer nesta maldição que está
definida, decretada para este mundo. Ló teve que fazer uma escolha, viver o projeto que estava na vida de Abraão ou se distanciar dele. Ele olhou para as campinas, né, do Jordão. A aparência era muito boa, mas ali estava Sodoma, ali estava Gomorra. E a escolha que ele fez, o resultado foi o pior possível. E o interessante é que a Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele foi armando tendas até chegar em Sodoma. Então, muitas vezes, uma escolha errada no livre-arbítrio que Deus nos deu, no caminho, vai nos fazendo distanciar aos poucos até chegarmos numa condição onde um juízo está estabelecido. Reflita sobre isso. Muito bem, a gente chega ao final dessa edição. Pastor Diniz, uma alegria tê-lo conosco aqui. Semana que vem a gente continua com esse tema. A alegria foi minha participar de um tema tão palpitante, tão interessante. Amém. Paz do Senhor, querido. Minha colega Raíssa, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Diniz, aos jovens que estão aqui presentes e a você que está nos assistindo. Aproveita, estuda mais sobre esse tema, reflita também e coloque como prioridade as escolhas do Senhor, que sejam sempre as escolhas do Senhor e não a sua, porque muitas vezes os jovens estão na ansiedade, né? A gente tem que lembrar que o jovem é ansioso, quer muitas vezes fazer as coisas do próprio jeito, mas lembre-se que as escolhas do Senhor são sempre melhores que as nossas. Amém. E fica aí o convite para você também assistir o próximo programa. Me fala sobre a turma que carrega o piano. Temos a turma aí, que é a Karina, eu, Raíssa e a Nínive, que a gente faz esse programa, a gente faz o roteiro, chama os jovens, os pastores, convidados, até os psicólogos, tem vários convidados ainda, tem muitos programas para vir. E é uma equipe que está aí se esforçando para cada vez mais fazer um programa melhor. Você falou, tem muitos convidados aí para os programas aí, os temas estão muito bons, hein? Muito bom. Aos jovens que estão aqui, a paz do Senhor Jesus, são sempre bem-vindos aqui à casa de vocês, uma alegria recebê-los conosco, tá bom? Paz do Senhor, pastor. Obrigado. Amém, amém. Muito bem, a gente chega então ao final desta edição. Lembra, curta, comente e compartilhe. E se Deus quiser, na semana que vem a gente volta, continuando com esse tema, livre-arbítrio. Deus abençoe. A paz do Senhor.